Bem, este tema interessa-me particularmente, Certo. porque estudar a evolução dos vários formatos de vídeo permite-nos compreender porque alguns são mais difundidos do que outros, qual é a relação entre eles e quais são os que devemos escolher. Bom, embora não pareça, sou todo ouvido. Certo, muito bem. São informações muito úteis também para comprar, é? Certamente podem ser Sim. coisas interessantes. Começo por fazer-te uma pergunta. Tens ideia de quando surgiu a gravação de vídeo? Faço chegar uma pergunta. Recordo no início da década de 70. Repara, os primeiros videogravadores remontam a 1951. Mas para entender como se chegou à gravação de vídeo, temos que dar um passo atrás e falar um pouco da história da televisão. Certo. Pensa-se que o primeiro modelo, digamos assim, conceptual, sobre o qual foi depois baseado o nascimento da televisão propriamente dita, remonta a 1880. Espera, acho que estás enganado. Garanto-te que não. 1880? 1880. Obviamente, depois para as primeiras transmissões, teve-se de esperar bastante e foi só em 1936 que apareceram os primeiros programas da BBC. Ah, ok. Seguidamente, no início dos anos 50, em 1951, para ser mais exato, foi desenvolvido na América o formato que hoje todos conhecemos, o NTSC, para a transmissão de imagens a cores. Este formato, porém, teve alguns problemas técnicos relacionados com a instabilidade, precisamente da cor, e na Europa preferiu-se aguardar o nascimento do sistema PAL. São de 1967 as primeiras transmissões a cores na Inglaterra. Mas antes disso, falavas-me da gravação de vídeo. Quando é que ela surgiu? A gravação de vídeo antes dos anos 50 só era possível colocando uma câmara de filmar de 16mm diante de um cinescópio. No entanto, tratava-se de uma operação muito dispendiosa, de pouca qualidade e extremamente desconfortável. Assim, foi apenas em 1951, quando foi lançado o primeiro videogravador, que se pôde falar efetivamente de gravação de vídeo. Todavia, não devemos pensar no famoso videogravador que todos conhecemos, colocado junto da nossa televisão. Os videogravadores daquela época eram aparelhos quase do tamanho de um homem e com mais de 2 metros de largura. Faz-me recordar os computadores. Os primeiros computadores ocupavam uma sala inteira. Exato. Trata-se precisamente de uma evolução deste tipo. Com o passar do tempo, obviamente, houve uma evolução não apenas do aparelho de videogravador, mas também dos formatos de vídeo. Passou-se das grandes e pesadas bobinas para as cassetes mais próximas das que conhecemos hoje. No âmbito profissional, a primeira que se desenvolveu foi a U-Matic da Sony. E no âmbito amador? No âmbito amador, já havia desde então uma concorrência feroz entre o formato Betamax da Sony e o VHS da JVC. Depois de algum tempo, prevaleceu o VHS, e os motivos foram essencialmente a maior duração das cassetes VHS e também o menor custo em detrimento da qualidade, que era inferior. E isto faz-me pensar no Blu-ray. Exato, é assim mesmo que se pronuncia Blu-ray. Efetivamente, o Blu-ray, no âmbito da alta definição, derrotou o padrão proposto pela Toshiba, o HD-DVD. Voltando ao VHS, graças ao facto de que prevalecera, todos os produtores o adotaram como padrão, basicamente, e isso permitiu imediatamente uma rapidíssima difusão. Diferente, pelo contrário, é o cenário no âmbito profissional. A U-Matic da Sony foi substituída pelo formato Betacam, ainda da Sony, herdeiro do mal-sucedido Betamax no âmbito amador, que tinha uma grande qualidade. O Betacam tem também grande qualidade e por isso tornou-se rapidamente o formato preponderante. Tornou-se em absoluto o formato padrão profissional utilizado até aos nossos dias no que se refere à gravação de vídeo televisiva de alta qualidade. Houve tentativas, obviamente, por parte da JVC, que dominava, por seu lado, um mercado amador, de criar um suporte que pudesse ser concorrente. E então nasce o Super VHS, mas não teve sorte contra o Betacam. Com o advento da gravação digital, nasceu o Digital Betacam, ainda muito utilizado, o concorrente do JVC. Esta luta, que praticamente nunca mais terminaria, contou ainda com outro formato, o Digital S, mas também este viria a sucumbir contra o Digital Betacam. Seguidamente ao Digital Betacam, com o nascimento da alta definição, surgiram os formatos HDCam e HDCam SR. Mas voltemos novamente atrás ao mundo amador. Com o aparecimento de tecnologias cada vez mais pequenas, como as câmaras de televisão e câmaras de vídeo cada vez menores, foi lançado o formato Video 8, que era muito adequado para o âmbito amador, mas tinha uma qualidade bastante pobre. Houve uma evolução com o formato High Video 8, que entretanto não foi totalmente adaptado e não melhorava assim tanto em qualidade como exigiam os utilizadores. Finalmente, chegamos aos anos 90, com o nascimento do formato vídeo digital DV,
que foi imediatamente aceito no âmbito amador por todas as principais casas de produção. É um enorme salto de qualidade, porque finalmente câmaras de pequenas dimensões podiam realizar imagens de alta qualidade, sobretudo se possuíssem 3 sensores, 3 CCD, dos quais já falámos anteriormente. Foi enorme o impulso dado por estas ferramentas, principalmente ao jornalismo televisivo. Foi finalmente possível efetuar reportagens ou captações, mesmo algo indiscretas, com alta qualidade. E foram muitos também os documentários e os filmes low cost realizados com esta tecnologia. No âmbito profissional, obviamente, existiu também uma repercussão. Surgiram os formatos DVCam da Sony e DVC Pro da Panasonic. Estes 2 formatos tornaram-se muito populares, sobretudo pelas suas características técnicas. O DVCam, por exemplo, é compatível com o formato DV, no entanto apresenta um maior número de linhas. Esta particularidade faz talvez com que a visualização não seja particularmente melhor em relação a um DVD tradicional. Porém, pode notar-se a diferença sobretudo quando se vai reelaborar esta imagem. Quando se efetuam operações de edição, por exemplo, ou de tratamento do vídeo, percebe-se que este formato é seguramente mais eficaz e isso acontece principalmente no âmbito profissional. O outro formato, por sua vez, o DVC Pro da Panasonic, também tem vindo a conquistar uma grande fatia de mercado. E com a chegada da alta definição, surgiu o formato DVC Pro HD, que permite precisamente efetuar captações em alta definição. É óbvio que, como já percebemos, âmbito profissional e âmbito amador foram influenciados um pelo outro. Paralelamente ao surgimento do DVC Pro HD, o formato DV amador desenvolve-se num formato HD, chamado HDV. Este permitiu aos amadores mais desenvolvidos, como é óbvio, poder efetuar gravações em alta definição mesmo com câmaras de vídeo amadoras, superando assim o limite doméstico que era oferecido pelos formatos clássicos televisivos PAL, SECAM e NTSC. Está claro? Claríssimo.